Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal onde o xadrez está em destaque. Começamos com uma referência para o Campeonato Distrital de Jovens de Partidas Semi-Rápidas, o qual decorreu na tarde do dia 24 de junho, dia de São João, nas instalações do Colégio Efanor em Matosinhos. Nos tabuleiros, os jovens lutaram pela conquista do título campeão distrital. No escalão sub-8, Tiago Frutuoso, natural de Paredes, um jovem xadrezista da Escola de Xadrez do Porto, conquistou o título de campeão distrital de partidas semi-rápidas, o qual se junta assim ao título já conquistado de partidas clássicas. No escalão sub-10, Miguel Rocha, da Escola de Xadrez do Porto, foi o vencedor, tal como a sua colega de equipa, Sofia Valente, a qual triunfou no escalão sub-12. No escalão sub-14, Rodrigo Paiva, da Escola de Xadrez do Porto, foi o vencedor, no escalão onde participou Pedro Ferreira, aluno da Escola Secundária de Penafiel e também um xadrezista da equipa Maiata, o Amanhã da Criança. Já no escalão sub-16, Francisco Almeida, xadrezista do Grupo de Xadrez do Porto, foi o vencedor, enquanto no escalão sub-18, Orlando Ribeiro acumulou mais um título de campeão distrital, agora também na variante partidas semi-rápidas. Por fim, no escalão sub-20, Paulo Monteiro, xadrezista do Amanhã da Criança, equipa Maiata, conquistou o título num escalão onde Bruno Mendes, xadrezista da Escola de Xadrez do Porto e natural de Felgueiras, terminou na segunda posição. Ainda no plano competitivo da Associação de Xadrez do Porto, destaque para a realização de duas provas competitivas durante este domingo, dia 4 de julho, na Praça da Corujeira, em plena cidade do Porto. Durante a manhã tiveram lugar os campeonatos distritais de partidas rápidas, com as partidas a decorrerem, lá está, na Praça da Corujeira, em plena cidade do Porto, e à tarde decorreram os campeonatos distritais por equipas na variante partidas semi-rápidas. Este foi um regresso à competição presencial, com a Associação de Xadrez do Porto a limitar o número de participantes e de equipas inscritas por força das limitações impostas pela Covid-19. Também uma referência para a realização, entre 9 e 12 de julho, na cidade de Peniche, dos Campeonatos Nacionais de Partidas Clássicas para os escalões sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, os quais terão lugar caso a pandemia da Covid-19 não venha a causar mais impedimentos à realidade competitiva. E no xadrez passo a passo de hoje temos uma situação de mate em 3, no qual as peças pretas vão alcançar o checkmate, mas para isso irão ter que abdicar de uma dama, portanto, efetuando um sacrifício. E o primeiro lance é mesmo esse, com a dama posicionada em F2, a efetuar a captura do bispo branco posicionado na casa D4 e a efetuar cheque. Aqui o rei irá proceder à captura porque está a ser ameaçado, e, portanto, o rei captura a dama preta na casa D4. E agora é a altura das pretas efetuarem cheque. O bispo irá ser posicionado na casa C5. O rei não poderá capturar o bispo preto porque há um cavalo a proteger. Este cavalo posicionado na casa E4 também não pode ser capturado, pois há um peão preto a proteger. E, portanto, para as peças brancas, resta recuar o rei para a casa D3, porque aí sim o rei estará em segurança. E agora irá ser o lance vencedor, o lance que irá dar a oportunidade às pretas de vencerem esta partida, com o cavalo posicionado na casa D7, a efetuar a captura do cavalo branco posicionado na casa E5 e assim checkmate para as pretas. Estas situações e a recomendação, principalmente para as escolas, para os alunos que estão a introduzir-se agora na parte do xadrez, a descobrirem mais para além do movimento das peças, é importante perceber que muitas vezes o abdicar ou sacrificar uma peça, nomeadamente a dama, pode ser feito se tivermos já em mente uma situação que nos irá dar a vantagem final, o checkmate, tal como aconteceu aqui, e assim, passo a passo, iremos evoluir no tabuleiro. E estamos de regresso ao Checkmate aqui no Novo Canal e hoje temos como convidado o recente campeão nacional de veteranos no escalão de 65 anos e mais, Mário Moraes, xadrezista da Associação Académica de Coimbra. Mário, agradeço desde já o tempo que nos dedica aqui ao Checkmate no Novo Canal e começava exatamente por este título conquistado. Como foi conquistar um título neste regresso aos tabuleiros
depois da impedição de competir provocada pela pandemia da Covid-19? Bom, é sempre agradável ganhar quando jogamos, né? É sempre agradável ganhar, como é evidente. E para mim também é mais grato ganhar porque faz parte de um percurso que eu comecei em 2017 e por isso isto implicou também algum estudo, alguma adaptação a novas tecnologias, a novas formas de estudo e, e também por prazer que deu em estar naquele convívio com mais de 50 jogadores, veteranos, dentro do hotel, nós partilhávamos a mesa ao jantar e ao almoço, ao pequeno almoço. E sem ver aquele espírito muito, às vezes um pouco agressivo de tentar ganhar a todo custo, tentar, digamos, massacrar o adversário. Por isso, para mim, foi ótimo. Já tinha estado uma vez no Veteranos do Uso, também apreciei muito lá ter estado. E só não fui uma segunda vez, porque, entretanto, houve aqui uma questão familiar que me prendeu em tudo. A questão do Covid, depois o Covid também faz com que as pessoas provavelmente se sintam mais dispostas a participar em eventos coletivos e por isso saí ao evidente. Uma das questões que frisou foi retomou em 2017. O Mário tem um percurso já de largos anos do xadrez, interrompido num momento da sua vida, quando entrou já na idade adulta e também na atividade profissional. Começava talvez por aí. Como foi a sua abordagem, a sua introdução, o seu entrar no mundo do xadrez? Mas muito xadrez, eu entrei muito cedo, porque em casa havia jogos de xadrez, havia um jogo antigo, ainda me lembro de umas peças de madeira eh, muito mal, hoje, não é? Podemos dizer que era muito mal feitas mesmo, porque nós hoje temos um rei, temos uma coisa assim que era um rei um bocado esquisito, era da Majora. Mas havia esse jogo que era para nós, o meu pai punha para nós, os filhos, as crianças, brincarmos com aquilo, ao pelo menos ir-me habituando. Meus irmãos eram mais velhos e eles tinham outras preocupações. Mas eu comecei desde muito novo a achar curiosidade aquelas peças, a tentar interagir com elas. O meu pai era um bom jogador de xadrez, principalmente de Coimbra, e mesmo a nível nacional não era um bom jogador. Hum, e só não foi mais porque as condições na altura não eram propícias de ele se deslocar para campeonatos nacionais e também o ambiente em Coimbra era um ambiente muito restrito à ação académica e ao grupo de xadrez de Coimbra, mas por isso eram mais pessoas que se reuniam no grupo de xadrez no Café Brasileira, que estudavam, que faziam cartas de correspondência. Bom, e então em casa o que é que eu fazia desde miúdo era brincar com as peças primeiro, mas depois o meu pai me foi dizer também o que é que se mexia assim, cada uma tinha este movimento, e eu fui aprendendo aos poucos e também a ler algumas coisas que chegavam a casa de segundo revistas, isto já com uma idade mais de 10 anos, para aí 10, 11, comecei a ler e comecei-me a interessar, sobretudo pela parte dos problemas, de resolver problemas. Não só nos xadrez como nas damas também. Um, ver a posição e depois resolver aquele tipo, o típico mata em dois, ou o tipo de combinações que jogam e ganham. Vai lá, a minha iniciação é essa, mas a partir dos 14 anos eu começo já a ler livros de xadrez, de aberturas, de finais, de estratégia, de tática, enfim, começo a ter outro tipo de abordagem de xadrez. Portanto, com os 14 anos eu fui para a ação académica jogar aquilo que se chamava na altura as terceiras categorias e fui primeiro classificado. Joguei as segundas categorias, fui primeiro classificado. E só não joguei, só joguei as primeiras categorias, estava bem classificado, mas como eu era muito novo, a minha mãe entendia que eu devia chegar cedo a casa e esses jogos das primeiras categorias, com malta mais velha, eram jogados à noite até à 1, 2 da manhã, então não fui autorizado a participar mais nesses jogos e chegar a casa às 2 da manhã. É isso, falar. E entretanto, dos 14 em diante, continuou de certeza a jogar e também empenhou-se no estudo. Referiu aí a questão das revistas, dos livros.
Era fácil nessa altura, na sua juventude, ter acesso a formação, a informação, a técnicas de treino e quais eram as suas estratégias para melhorar no xadrez, porque ainda se manteve no xadrez durante alguns anos até se retirar da competição. Sim. Havia um livro, havia, e eu tenho aqui um livro que o meu pai tinha, foi por aí, esse livro é o livro familiar. A ver se me chama ele. Foi para trás. É este livrinho. Hoje em dia, portanto, livros que seriam difíceis de encontrar na altura, eu presumo. Não sei se conseguem ler. Portanto, esses eram as suas estratégias, os seus elementos de evolução no xadrez. O primeiro, este é o primeiro livro, porque além de tem a notação é inglesa, por isso tive que aprender notação. Por isso a notação inglesa é um bocado diferente. Se virem, quem estiver habituado, vê que a notação disto, Segue um padrão diferente daquele que é utilizado atualmente. Pawn é o King, é a Queen, e depois mais as casas. E por isso tive que aprender esta notação. Foi por isso que eu comecei, foi também com as revistas, porque o Grupo Xadrez de Coimbra assinava a Europa é Cheque, ou o Grupo Xadrez, ou alguém do Grupo Xadrez, talvez o Dr. Jânio Monteiro, que poderia ser o assinante dessas revistas. E mais tarde a IAC, a espanhola. E, enfim, o aparecimento sobretudo do Tal, do Miguel Tal, do Botvinnik, Smirnov, desses campeões russos, e depois com o surgimento do Fischer, deu acesso a uma vasta, a alguns livros que apareceram aqui em Coimbra, numa empresa, numa livraria que até já existe, é a Livraria Russo Espanhola. E que era preciso um certo investimento também. Na altura o dinheiro não era muito, não é? Nem na altura nem agora, mas Mas fazendo, e peço desculpa, eu com 16, 17 anos estar a investir em livros não era fácil, mas no entanto investi. Eu comprei muitos livros e foi por aí que eu estudei. E mais tarde, já em 77, quando eu vou ao Campeonato Nacional, já havia a enciclopédia do xadrez, e havia um amigo meu, o Faria de Bastos, que tinha a enciclopédia, e nós estávamos em casa, muitas vezes em casa dele até, e jogávamos os dois, um com o outro, e também com ele aprendi muito, de facto. Com ele aprendi muito. entretanto, por aquilo que já falamos anteriormente, abandonou o xadrez competitivo, correto? Sim, em 77 eu fiz o Campeonato Nacional. Ganhei a fase preliminar, uma das 7, a fase preliminar, e depois fiquei em sexto na fase final. E depois, isso foi 77, em 78 eu casei. Primeira vez, primeiro casamento. E por isso esse período de 77, depois do campeonato nacional e depois do casamento, deixei de jogar. Em 81 fui para Moçambique, estive lá 2 anos. Aí joguei, conheci alguns jogadores médios, jogadores não muito fortes, tirando um holandês, o Leo Moura é um jogador forte. Acho que ele hoje grande mestre por correspondência. Mas tirando isso, eram torneios relativamente fracos, que eu participava praticamente. Lentas, acho que participei em 2, mas rápidas é que houve mais. Mais torneios rápidos, mas ou lentas. Bom, mas por isso não era uma atividade Competitiva. constante, nem muito competitiva. Quando nós estamos em competição, nós temos que ter duas coisas. Temos que jogar e temos que estudar. Ora, eu em Moçambique eu não estudava nada. Em Moçambique eu estava só a fazer uso daquilo que eu tinha estudado uns anos antes. E por isso, quando cheguei a Portugal em 83, ainda participei aqui, já participei num torneio. Foi o primeiro torneio em Coimbra, onde houve um prémio monetário. E foi pelo 50º do Ateneu de Coimbra. E insistiram comigo para participar, e queria participar, porque só havia jogadores da ação académica inscritos. E eu, na altura, era jogador do Grupo Xadrez de Coimbra. E eu participei e ganhei.
Estranhamente ganhei, porque havia lá até um jogador muito forte da Guarda, estava a estar em Coimbra, mas eu ganhei os jogos todos, menos com ele, empatei com ele. E ele tinha perdido o jogo, entretanto, acho eu. Foi perdido ou empatado o jogo. Eh, Deixa depois a competição, depois desse torneio? Deixa a competição durante algum tempo? deixei. Eu nunca mais testei xadrez desde 77, ou desde 77, após o Campeonato Nacional, até 2017, eu não estudei xadrez. Mas nunca abandonou o xadrez, pois não? Não, não. O xadrez sempre que havia notícias, sempre que havia às vezes problemas em revistas, eu tentava resolver. Não, não ia propriamente para o tabuleiro, mas tentava resolver de cabeça. eh, era essa a atividade que eu tinha. Às vezes tinha visitas em casa que iam ao tabuleiro de xadrez, eu estava lá assim, em exposição, e havia pessoas que tinham interesse em jogar, mas essas pessoas rapidamente desistiam de jogar comigo, porque também eram pessoas amadoras e com poucos conhecimentos. E entretanto, em 2017, retorna à competição. 2017, eu faço a primeira experiência, que foi participar no torneio da Queima das Fitas. Mesmo aí, eu ainda não estudei grande coisa. Quer dizer, fiz uma revisão assim do peão de rei, da siciliana e tal, mas uma coisa simples. Foi uma decisão tomada, embora, como é que eu explicar isso? Embora tinha presente que deveria começar com o xadrez, porque já não estava a trabalhar, eu ainda não me tinha preparado para isso. Mas quando vejo o anúncio do torneio da Queima das Fitas, vou participar neste torneio. Então, ali em pouco tempo, eu fiz uma revisão de algumas coisas e joguei esse torneio que até correu bem. Até correu bem para quem não está preparado. E a partir daí comecei a estudar. A partir daí comecei já a estudar para o tal pós-veteranos que se realizou em 78, no Lusa. Portanto, em 77. Em 77, talvez ainda. E aí já nos veteranos já vi que tinha algumas possibilidades, porque eu joguei com dois mestres nacionais, com duas posições de jogadores titulares pela operação, e ganhei aos dois. Mesmo tenha perdido outros jogos, mas esses dois jogos ficaram muito bem. E comecei a estudar. O problema aqui é que estuda-se, mas não se joga. Joga-se pouco. E tenho falado ao longo desta entrevista sempre da parte do estudo. O Mário tem já uma experiência de vida, também uma experiência acumulada ao xadrez. Falou que na sua juventude o xadrez, o estudo era feito através dos livros, das revistas. Neste retomar da prática competitiva, manteve os mesmos hábitos e as formas de estudo ou foi procurar ou teve contacto com novas formas de estudar e de praticar e de evoluir ainda mais no xadrez? Embora não tenha abandonado todo o método antigo, porque até recentemente comprei um livro, até comprei dois, um Game Over e um sobre o de dama, sou peão de dama, aliás, e da revista também, do Chess, que está. Por isso eu também ainda gosto de ler. Aliás, aquilo que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto é ler. Mas, de facto, quando em 2017, quando eu comecei a ver o que é o xadrez atualmente, e comecei, de facto, a procurar informação na internet, comecei a ver que estava tudo muito diferente. Não tem nada a ver. Não só a existência de vídeos com análises partidas torna mais fácil a aprendizagem, porque ela é visual, está a saber, digamos, o movimento das peças no ecrã, como também a explicação dada ao vivo é mais, entra mais facilmente e se puder entrar muito mais facilmente em pessoas muito mais novas, porque essas têm uma maior capacidade de absorção da informação, rapidamente conseguem decorar posições a memória deles funciona muito melhor, não há dúvidas sobre isso. Mas para nós também é útil. Eu, por exemplo, sou um seguidor do Daniel Kind, um inglês, que eu gosto muito daquilo que vejo naqueles vídeos que ele apresenta, não só nas partidas, digamos, na parte temática, agora acho que tem uma coisa sobre a francesa, mas na análise das partidas,
que eu também vejo que ele também recorre à informática, porque há programas, nós sabemos bem isso, há programas de estudo como o Fritz, enfim, e outros programas que nos permitem fazer o estudo, a análise tática, sobretudo a análise tática das partidas, e ele recorre a esse, tem que se ver que ele recorre, mas também há explicações que ele nos dá acerca, por exemplo, do objetivo de uma abertura, o que é que se procura, ou o que é que se procura às vezes com um certo lance de pontuar uma diagonal ou uma coluna, e é bastante instrutivo e por isso todo o método de aprendizagem, relativamente àquele que eu tive quando tinha 16, 17, 18, 20 anos, é muito diferente, muito diferente. E, portanto, para si, esta nova abordagem mais alicerçada nas tecnologias também lhe permitiu conquistar e fazer um percurso até conquistar agora o título campeão nacional de veteranos. Claro, é evidente. Isso é sem dúvida, sem dúvida. Mas também é preciso ver que os veteranos têm outro tipo de abordagem ao jogo diferente das pessoas mais novas. Há questões que têm a ver com cansaço, com energia, com. Nós sabemos, ou menos nós sabemos, é conhecido que os jogadores de xadrez a partir de uma certa idade tendem a descer o seu nível de jogo. E por isso nós já passamos, e isso é a partir dos 30 anos, 35 anos, que começa-se a descer. Nós já temos quase o dobro dessa idade. Mas é natural, embora estejam lá jogadores fortes, mas acho que muito, muito importante é de facto a resistência que se tem a torneios onde se jogam, por exemplo, 2 jogos, um jogo à tarde, às 3 da tarde, e outro jogo depois à noite, às 8 da noite ou às 8h30. E por isso é muito cansativo. E por isso o sucesso deve-se a algum conhecimento de xadrez, às tais técnicas que se vão aprendendo e às tais horas de estudo que uma pessoa possa ter diariamente, mas também à resistência à boa forma física. E o Mário tem alguma preocupação também em ter essa boa forma física à qual fez referência para depois chegar aos torneios e estar em plenas condições para poder triunfar? Eu sempre tive essa preocupação, de não me deixar chegar a um ponto em que, aquele ponto em que as pessoas já não se importam muito, se estão gordos, têm barriga, se isto ou se aquilo. Eu de facto, isso preocupa-me um bocado. Preocupa-me, não é preocupar. Ainda não me deixei cair nessa tentação do estar despreocupado e estar à espera não sei de quê. Por isso eu faço exercício físico moderado, muito moderado. Posso fazer 5 km, 6 km por dia, metade a correr, metade a andar. E tenho cuidado com a alimentação. Não sofro de nenhuma doença crónica. Normalmente sou uma pessoa bem disposta. Durmo bem. Enfim, parece-me que estou em forma. Para os meus quase 66 anos, parece que estou em forma. Não sinto muita diferença, embora isto seja uma coisa progressiva, não sinto muita diferença entre os meus 66 ou os meus 50 ou os meus 40 anos. E o xadrez tem sido um dos fatores para se manter ativo também? Sim, isso sem dúvida nenhuma, porque se não fosse o xadrez manter-me ativo sob muitos aspectos, não é? Mas já sabemos que o xadrez é um estimulante cerebral e um ajudante, por exemplo, à memorização. Enfim, também um dispêndio de energia, que existe. Eu, por exemplo, lembro-me que nos estágios veteranos, sem fazer o tal exercício físico diário, durante aquele fim de semana, com refeições menos equilibradas e refeições do tipo almoço e jantar, com o que a gente quisesse. Por isso, é comer mais e talvez pior. Isto sem dizer que não quer dizer que a comida que era má, mas não é aquele tipo de comida que eu faço, de grelhados e de saladas e tal, é outro tipo de comida. Mesmo assim, eu ganho facilmente peso. Eu sou uma pessoa que
Se abandonam estas coisas, de momento para o outro estou com 100 quilos. Mas lá no torneio eu emagreci. Portanto, o xadrez também o força a ter comportamentos saudáveis e acha que isso poderá ser também uma atividade para os jovens da sua idade? Para os jovens da minha idade devia ser mesmo muito aconselhável. E é difícil para um jovem da sua idade também dedicar-se ao xadrez? É assim tão difícil jogar xadrez? Não digo a alto nível, mas jogar e praticar xadrez? Não é difícil, mas é preciso ter uma aptidão própria para jogar xadrez a um certo nível. É preciso entender coisas, é preciso entender como é que as coisas se passam dentro de um retângulo de 64 casas, de cores diferentes. É preciso conhecer questões estratégicas de colocação das peças, de domínio central, enfim, também das colunas, das diagonais, e é preciso que tudo isso esteja coordenado de maneira a ter uma posição sólida e que permita pronto, ter uma posição vantajosa relativamente ao adversário. E para isso é preciso ter uma certa habilidade e uma disponibilidade grande para entender o jogo. Não é a mesma coisa, digamos, não quero ser muito mauzinho, não é a mesma coisa que jogar, por exemplo, à sueca, onde nós temos as cartas nos vêm a retirar as mãos e nós sabemos mais ou menos o valor delas e sabemos como trocar por outras cartas. O xadrez não tem nada a ver com isso. É um bocado mais complexo. Implica mais abstração a quem joga e também capacidade para antever vários cenários. Sim, a E, capacidade de abstração, essa é tal que é difícil, porque, de facto, quando estamos a jogar xadrez, devemos só estar a pensar em xadrez. Isso é muito importante. Por qualquer distraçãozinha que nos tire, digamos, o fio do jogo, é o suficiente para estarmos alguma situação mais difícil, ao mesmo por ter um jogo. Essa capacidade, essa abstração e a concentração são fundamentais. E o conhecimento. O que é que e estamos a fazer? neste regresso aos tabuleiros, nestes últimos anos de competição já presencial, em que o Mário se dedicou a ainda mais trabalho nos tabuleiros, no xadrez, enfrentou de certeza muitos jovens, nota grandes diferenças entre os jovens da sua altura, quando ainda era mais jovem, e os jovens da atualidade, em termos de xadrez, de preparação e também de abordagem de jogo? Sim, essa diferença é notória. Eu penso que todos os jogadores da minha idade sentem isso. Nós antes, quando jogávamos quando tínhamos 20 anos, por isso, e aparecia um jovem com 12, 11, 10 anos, 13, anos, 14, tirando algumas exceções, poucas, mas todos eles jogavam de uma forma infantil, digamos assim, não é? Não tinham os conhecimentos que hoje os jovens têm. Hoje nós jogamos com meninos de 10 anos que são capazes de fazer uma aberturazinha certinha desde tudo aquilo seguidinho. E não pensam durante muito tempo. Não ficam ali a tudo está na cabeça. Claro que também antes as escolas de xadrez eram um bocado existentes. Há uns anos atrás, antes de 25 de Abril, mesmo depois de 25 de Abril, a partir do momento que começaram a surgir as escolas de xadrez, e algumas com bastante sucesso, tem aparecido. Eu tenho parado com os jogadores, para mim, que são fortes, muito jovens. Mesmo muitos de 10 anos. E, portanto, o xadrez nacional tem jovens valores que se podem afirmar não só no panorama nacional, mas também internacional. O ter tem, quer dizer, há matéria-prima e talvez houvesse mais matéria-prima se o xadrez estivesse mais divulgado a nível escolar, como uma disciplina, mesmo que fosse não obrigatória, mas em que houvesse professores, em que houvesse, de facto, a prática do ensino de xadrez e da competição. E se mais jovens não chegarão a um certo ponto, é porque, de facto, a vida os obriga a esses outros caminhos. Não é porque eles não têm aptidão, é porque eles depois têm os seus estudos, depois entram na universidade, as coisas começam-se a dispersar um bocado, porque não têm tão bem os estímulos que lhes garantam que o xadrez nos possa servir digamos, para a sua vida, para as suas necessidades de vida, não é?
E esse é, de facto, um problema que nós vemos no xadrez. Por exemplo, no futebol já não existe. No futebol, quando o indivíduo é bom, sabe jogar não sei o quê, arranja um clube, o clube é capaz de pagar as botas e os equipamentos, e se for preciso ele ir para qualquer lado jogar, o clube paga isso tudo. No xadrez não é assim. No xadrez, normalmente quem paga é o jogador. Uma pessoa se quer ir jogar a qualquer sítio, tirando algumas escolas, provavelmente serão eles a assumir as despesas. Mas o resto, não. O resto, o jogador em si não só tem a atividade de estudo, é muito individual, porque a pessoa está muito sozinha, está muito concentrada em si mesmo e no seu estudo, como ainda por cima tem que abdicar de certas coisas se quer jogar xadrez ou tem que as pagar. Isso dificulta o tal aparecimento de mais pessoas a jogar bem xadrez. Ainda agora está o Veiga, que foi para um campeonato no Mediterrâneo, onde ficou também uma excelente prestação que teve neste campeonato, 11º campeonato de xadrez no Mediterrâneo. E eu vi em 2017 ou 2018, eu vi na TV Pó, é um jogador normal, mas entretanto ele tem que ter a possibilidade de estar e de evoluir muito depressa. E tem mais possibilidades, mas eu não sei se ele vai ter as possibilidades todas quando chegar àquela altura em que ele vai ter de decidir ao xadrez ou é outra coisa. E ele pode chegar à conclusão que o xadrez não dá para viver, a outra coisa dá. E por isso fica só outra coisa. E porque o nosso tempo está a terminar, Mário, ia-lhe pedir como um incentivo para os jovens da sua idade regressarem ou permanecerem nos tabuleiros e fazerem do xadrez uma prática regular. Como incentivava estas pessoas, aqueles que gostam de jogar xadrez, a tornarem-se xadrezistas e a estarem também e a marcarem presença em provas? O melhor incentivo que eles podem ter é pelos exemplos que existem no mundo. Além que alguns desses exemplos eu não sou muito adepto deles, porque nós sabemos que há certos meios ou certos países mesmo que forçam, de certa maneira, os meninos a gostar de jogar e os obrigam, veem que há certas possibilidades, têm potencialidade, e os obrigam a estudar, os forçam por isso, forçam que eles deixem de ser crianças, de forma que eles passem a ser jogadores profissionais. Eu quando vejo assim grandes mestres a aparecerem com 12 anos ou 12 anos, que é agora o registro que foi alcançado recentemente. Mas, e na sua idade, como convencer as pessoas que estão na sua faixa etária a jogarem? Eu não sou médico, sabe? Porque se eu fosse médico era evidente que eu dizia que qualquer pessoa que se dedica a uma atividade que implica abstração, concentração, memorização, só nos vai trazer não só um gasto de energia, e esse gasto de energia impossível a manter uma melhor forma física, então vai trazer muito prazer em conviver com outras pessoas, com o xadrez é um jogo para ser jogado a dois ou mais competitivos, e desse convívio vai, digamos, retirar das poucas opções que restam às pessoas quando acabam a sua carreira profissional. As pessoas que vão para casa, depois há também que ficam deprimidas porque já não têm aquela atividade. E o xadrez permite ser uma atividade muito intensa, caso eles tenham, e também permite ler. Também é fundamental. Porque estar a ver telenovelas ou estar a só ver o futebol na televisão, além de ser um pouco viciante, é também muito pouco estimulante. Essa é a minha opinião. E fica, antes de mais, este conselho para os jovens da idade do campeão nacional de veteranos Mário Moraes, campeão nacional no escalão de 65 anos e mais, e agradecemos o tempo que nos dedicou, os maiores sucessos para as próximas provas, agora que o xadrez presencial está de regresso e em força, e assim que nos acompanha aqui no Novum Canal, o convite para quinzenalmente descobrir o mundo mágico das 64 casas aqui no Novum Canal, o seu canal.
Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.